E para a gente entender essa promessa que o Pai fez, né? Nós vamos ler o texto, depois nós vamos procurar entender a promessa do Pai. Nós vamos lá em Joel. Por quê? Porque você vai ver que lá em Joel, de novo, Brian, o povo não estava com aquela bola toda, não. Mas Deus decidiu abençoar o povo. Aí eu te pergunto, o que é que eu tenho com isso? Nada. Graças a Deus, né? Se Deus quiser salvar todo mundo sem batismo, Ele salva. Eu vou ficar feliz que o céu vai estar. Mas enquanto ministro do Evangelho, eu vou batizar as pessoas. Mas se ele quiser, o que eu tenho com isso, irmão? Mas como ministro do Evangelho, eu tenho que pregar que se você não for batizado, você não entra dentro do perdão de Deus. Então vamos ler aqui, versículo 4 a 8, que eu coloquei o título, a promessa do Espírito Santo, como, né, um presente ou dádiva de Deus, Pai. Verso 4, ele diz assim, 4 a 8. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Então, Cláudio, aqui explica a sua pergunta. Começando com os 11, beleza? Mas não vai ficar só neles. Então, começando com eles, porque Judas tinha traído Jesus e Matias ainda não tinha tomado o lugar de Judas. Então, começando, beleza, mas não ficou só neles não. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Deu uma ordem, vá para Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus tinha repetido aos discípulos que o Pai tinha prometido derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Não, eu estou adiantando, mas essa é a promessa completa, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, Jesus falou de algo que aconteceria em breve, não muito depois desses dias. Ele ficou ali 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus. E ele falou, não muito depois desses dias vocês vão receber o Espírito Santo. Certo? Então, qual é a promessa do Pai? Vamos lá para Joel, o profeta, né? O profeta Joel, capítulo 2. Aí você vai abrir um pouquinho a mente aí, em relação aos profetas. Joel foi um profeta que falou antes da destruição de Jerusalém, mas Deus, de Israel, mas Deus já estava impondo o juízo dele, com a praga de gafanhotos consumindo, né, a terra, por causa do pecado do povo, tá? Deus já estava punindo. Você lembra que a justiça de Deus não é para destruir, é para salvar. Então, quando Joel foi escrito, quando a gente foi estudar os profetas, você vai ver que Deus já estava julgando o povo. Mas mesmo diante desse juízo de Deus, olha o que ele promete. Vamos ver a promessa do Pai lá em Joel capítulo 2, quando ele faz a promessa. Inclusive ele questiona os judeus da época algumas coisas, né? No livro do profeta, né? Joel, ele questiona, ele diz, se um santo tocar em algo impuro, santifica algo impuro? Aí os sacerdotes respondem, não, contamina o santo. Mas e se o impuro tocar em algo santo, o impuro se santifica? A resposta, não santifica. Aí Deus fala, esse povo é impuro, e tudo que eles tocam, eles contaminam, mas eu vou abençoar. Pronto. O que eu tenho com isso? Nada.
Se Deus disse, eu vou questionar Deus? Sou maior do que Deus? Posso eu lutar contra Deus? Dizendo que não é justo? Não, Deus, Ele mostra aqui de uma forma muito clara, no livro do profeta Joel, que tudo que o povo fazia, contaminava. Mas mesmo assim, Deus diz, eu vou abençoar vocês. E puxa, como que o cristianismo desviou de tudo isso, hein? Né? Parece que só perfeito fica na igreja, santo fica na igreja. Vamos lá, vamos ver a promessa do Pai aqui então, Joel, capítulo 2. Vamos ler o livro todo para você ter uma noção mais ampla, né, do livro. Toca a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Ou seja, toda a terra, que não é toda a terra, seria Israel, né, o povo de Deus. E ele fala, ó, dia de escuridão, densas trevas, dia de nuvem, de negridão, descrevendo o juízo de Deus, né? Como a alva por sobre os montes, sim, se difunde um povo grande e poderoso. Deus ia trazer uma nação estrangeira para ferir o seu povo, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiantes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, diante desse povo. Depois que ele passa, atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Imagina, né, um Éden, aí o povo passa deserto. Era o juízo de Deus sobre Israel, né? A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremam os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças, e não se detêm no seu caminho. Assaltam as cidades, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol, a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. De quem ele está falando? É uma boa pergunta. De que povo poderoso ele está falando? Se você tivesse lido o capítulo 1, você teria visto que ele está falando dos gafanhotos. Dos gafanhotos. Esse era o povo poderoso que Deus ia usar para arrasar com as plantações, com a base da economia de Israel. Recentemente chegou uma nuvem de gafanhoto até o sul do Brasil, lembra? O sol escurecia. À noite as estrelas perdiam a sua claridade. Pelo menos eu estava orando, pedindo a Deus que impedisse aquela nuvem de gafanhoto entrar no território brasileiro. Porque eu falei, Pai, olha a situação do Brasil. Não permita. Aí Deus mandou a chuva, espalhou os gafanhotos. E depois fala que Deus não age. Ele está falando de gafanhotos literais aqui. Mais tarde, ele usa essa linguagem para falar de exércitos realmente humanos, como a Assíria, como a Babilônia, mas aqui ele está falando de gafanhotos. O que Deus mandou no Egito, para um dos sinais de Deus sobre o Egito,
Porque a gente fala praga, não é praga, é sinais de Deus sobre o Egito. Um dos sinais, uma nuvem de gafanhoto. O que a chuva de pedra não consumiu, os gafanhotos vieram. Qual foi a palavra do Senhor a Israel? Se vocês forem fiéis a mim, eu vou abençoar vocês. Vocês vão comer o melhor da terra, vocês vão não vai sofrer nenhum mal. Mas, se vocês forem fiéis, eu vou trazer todas as pragas do Egito sobre vocês. E eu vou trazer doenças que vocês nunca souberam que existiam. Então Deus está mandando uma praga do Egito a Israel, cumprindo a sua promessa. O gafanhoto migrador, devorador, né? São grupos diferentes. Um passa, o outro vem, A turma usa isso para falar de quê? De oferta, né? O gafanhoto devorador, migrador, vai entrar na sua casa se você não der o dízimo. Não, irmãos. Essa praga Deus mandou sobre Israel, porque Ele prometeu mandar as pragas que Ele derramou sobre o Egito, se o povo fosse infiel. E não só isso, Deus também mandaria doenças que o povo jamais conheceria. Eram literais, gafanhotos literais, para punir Israel. Aí, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, se vocês voltarem para mim, eu voltarei para vós outros, com bondade, com misericórdia, com benignidade, com amor. O profeta Isaías falou, de uma vaquinha eu faço leite, coalhada e mel para a nação inteira, porque para Deus nada é impossível. Vaca dá mel? Desde quando? Mas se o Senhor ordenar, acabou, meu irmão. Acabou. Por isso que é o Senhor que faz, viu, irmão? É o Senhor que faz. Não foi Pedro que fez, não. Foi o Senhor que fez. E o próprio Pedro fala que foi o Senhor que fez. Então, irmãos, pega esse versículo, escreve com letras bem grandes, coloca lá na sua geladeira, na sua porta, que o Senhor é benigno, tardio irá, arrepende do mal. Né? Olha bem, verso 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Quem quer deixar a oferta, irmão? O povo ou Deus? O povo ou Deus deixaria a oferta? Deus, não o povo. Os gafanhotos já tinham arrasado a terra. E não só tinham arrasado a terra, eles não tinham nem o pão do templo ou o suco da videira, porque o gafanhoto passou e comeu até, como fala quando come a casca e fica aquela coisa branca da planta? Sarmento? Aquela parte branca? Não tinha nada. Então, é Deus que ia deixar a oferta. Você acha que você que dá alguma coisa para Deus, né? Não é não, irmão. É Deus que deixa, né? Uma oferta. Isso você pode ver no capítulo 1, né? A gente não está lendo o profeta Joel, mas vamos ler o capítulo 1, para você entender a promessa.
Em qual ambiente o Pai fez a promessa? Que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Qual era o ambiente? Sem entrar em detalhes, tá? Eu não estou aqui dando o profeta Joel, só lendo o texto. Quando a gente for estudar os profetas, é claro, aí vamos estudar com detalhe. Olha o capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Uma pergunta de Deus, uma forma didática de ensinar, fazendo perguntas. Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a seus filhos. E vossos filhos os façam a seus filhos. Então foi na época dos pais deles, que eles deviam narrar aos filhos o que tinha acontecido. E a outra geração, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. São gafanhotos físicos que Deus mandou, cumprindo a promessa dele, que traria as pragas do Egito sobre Israel. Ou seja, Israel estava devastada, não tinha nada. Tanto é que não tinha cachaça mais para os bêbados, acabou. Olha aqui, olha, verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, ruivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Olha que legal. Pensou se Deus tirasse o vinho, a bebida da boca do brasileiro, de uma vez. Não tem mais. Por quê? Porque as lavouras, né, de uva, de cana, tudo devorado. Ambev. Os gafanhotos bicudos iam passar lá primeiro, já ia tomar uma e já ia para as plantações, meio doidão, mas cada um na sua fileira, nenhum trombando no outro. Olha que legal. E Deus tirou, irmãos. O povo de Israel vivia bêbado. E Deus, num só dia, tirou a bebida dele. Agora Deus fala, ruivam, choram. Por quê? Porque veio um povo sobre a minha terra. De quem era a terra? Do Senhor. Né? E aqui é a terra de Israel. Tá? A morada do Altíssimo dentro do contexto histórico, teológico do Velho Testamento. Ele disse, esse povo poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Os gafanhotos têm dente de leão? Não, ele está comparando, é uma linguagem figurada, mostrando o poder, né, de destruição desses pequeninos gafanhotos, mas sob a ordem de Deus, irmãos, eles viram dragões, né, como leão, como leoa. Ô irmão, só Deus ordenar. Essa terra é devastada do dia para a noite. Só Ele ordenar. Aí ele diz, fez a minha vide. Aí ele está falando da videira dele. Quem é a videira do Senhor? Israel. Aqui é Israel. Quando estamos no Velho Testamento é Israel físico, tá? Quando estamos no Novo é o Israel espiritual, que é a igreja. Então, Deus falou que esse povo atingiu a sua vida, a sua videira, sua vide, né? Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. São linguagens para descrever Israel como figueira, videira. Lembra a figueira que Jesus seca? Era como Israel, né? Era cheio de flor, folhas, mas não tinha fruto. Era uma árvore frondosa que Jesus secou, como Israel. Tinha aparência, mas não tinha essência. Como a igreja de hoje, né? Tem aparência, todo mundo está bem, né? E quando você vai mexendo, está todo mundo em pecado, em desobediência a Deus, né? E assim por diante. E acho que Deus não vai ferir. Vai ferir. Aí, só para ver, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e sarmentos mesmo, se fizeram brancos.
É como comer-se aquela casca verde da árvore, e ficar só aquela parte branca. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, de libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Por quê? Imagina a igreja reunindo para partir o pão, e não tem suco, porque há uma praga enviada por Deus para tirar tudo de nós. Qual seria o nosso sentimento? Para alguns nenhum, porque não importa. Mas para aqueles que realmente levam a sério a ceia do Senhor, choraria. Ruivaria, né? Como os ministros do Senhor. Quem são os ministros do Senhor? Os sacerdotes. Né? E ele fala mais. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, ruivais, vinhateiro, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Foi o juízo de Deus sobre Israel. Por quê? Porque Israel preferiu os ídolos cananeus, ou os deuses pagãos, do que o Senhor. Aí Deus convida o povo ao arrependimento. Juízo não é para destruir, é para salvar. Então, diante do caos, Deus disse: cingei-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, ruivai, ministros do altar. Você vê que a liderança no Velho Testamento é masculina. Deus não deixou a liderança de Israel na mão das mulheres. Quando elas usurparam, lá em Isaías, você pode ver no final ali do capítulo 2, início do capítulo 3, do capítulo 4, final do 2, início do 4, você vai ver que Deus diz: o governo do meu povo está nas mãos de crianças e mulheres. E havia um caos, está lá em Isaías. Então, aqui a liderança é masculina, né? Ele fala para os ministros: passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então, Deus tirou. Ô irmãos, Deus vai tirar a ceia dele de alguns de nós que não valorizamos. Cedo ou mais tarde. Ele vai tirar. Você acha que Deus mudou? A turma não gosta de usar Hebreus para dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre? Então só Deus é hoje, ontem, hoje e para sempre, só nas coisas boas, aos nossos olhos? Se Deus tirou o que os sacerdotes usavam para ministrar na casa do Senhor, que eram as ofertas de libação e assim por diante, você acha que Deus vai... Lembra Jesus, lá em Lucas? Vocês vão desejar um dia do Filho do Homem e não o encontrarão. É para temer a Deus ou não? É. Às vezes a gente vai desprezando, né? Em todas as áreas. Às vezes a gente despreza a esposa, vai desprezando. Aí Deus vai pegar ela e dá para outra. Aí você fala: mas Deus odeia o divórcio. E daí, se ele pegou ela e deu para outro? O que você tem com isso? Ele não pegou as esposas de Davi e não deu para Absalão? Vocês não lêem a Bíblia, não? Eu leio. Ele pegou as esposas de Davi e deu tudo para Absalão. E aí? Vai lá falar com ele que não pode? Vai lá. Você não chega, você não passa da altura do teto. Aí manda um raio, você já vira fumaça. Mas é mesmo, irmãos. Às vezes a gente acha
que Deus vai manter, né, enquanto nós desprezamos. Né? Isso em tudo na vida, irmãos. Aí chega um dia, a gente quer, mas não tem mais. É o caso do Esaú. Esaú? Às vezes eu troco o nome. Esaú, que desprezou a primogenitura. Esaú, né? Quando ele quis, não tinha mais jeito. Aí a pessoa fala, não, aquela senhora, ela queria batizar, mas morreu antes, ela está salva. Talvez foi o dia que ela quis, e não tinha mais jeito. Porque Deus deu oportunidade para ela a vida toda. É o Deus da Bíblia, né? Vocês andam pregando outros deuses aí, problema é seus, né? Aí Deus tinha tirado. Então ele vai desafiar o povo, no capítulo 14, a promulgar um santo jejum, convocar uma assembleia. Quem que convoca a assembleia? Os ministros de Deus. Tanto no Velho quanto no Novo. São os ministros. Eu creio no ministério das mulheres, mas não na liderança das mulheres. É diferente. O ministério é serviço a Deus, a Cristo, à igreja, aos irmãos. A liderança é do Senhor. Né? Aí ele pede isso, convocai uma santa assembleia, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos nossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? Acabou. A semente mirrou debaixo dos torrões. Lembra que Deus que faz as estações? A Bíblia fala que Deus passeia pela terra e protege o broto para que ele vingue, para que haja alimento. No livro dos Salmos. E aqui Deus falou assim, não, vai secar, aí de baixo. Secou tudo, irmãos. A semente mirrou. Como geme o gado. Os animais estão gemendo, não tem comida. As manadas de bois estão sobremodo inquietas. Até os animais sofrem por causa do pecado do homem. A terra queima. Quantas vezes em épocas de queimadas aqui no Brasil, né? Às vezes fazendo uma viagem para algum trabalho, eu vejo tudo queimando. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia, manda chuva. Porque é o Senhor que traz o fogo. Onde está escrito isso? Leia a Bíblia, meu irmão. Está tudo lá. Tenha compaixão, Senhor, dos animais lá da mata. O homem não é digno da sua compaixão, mas o coelho que está lá, a gazela. Mas tenha compaixão de nós. Aí, então você está vendo que qual era a situação? Uma das piores. E foi nesta situação que Deus decidiu abençoar o povo. O tempo todo os ministros do Senhor são chamados no livro do profeta. Depois você termina de ler, tá, o livro do profeta Joel, mas eu queria ler agora, só para você ver a promessa que Deus fez, né? No verso 28, e para mostrar que o povo é dom, irmãos, não é mérito, tá? E você entende por causa do contexto. Então, antes de eu ler a promessa, vai para o capítulo 3, para você ver, que é dom. As pessoas acham, se eu orar muito, Deus vai me dar o Espírito Santo. Se eu jejuar, se eu for para a montanha, ficar lá orando, jejuando, Deus vai me dar o Espírito Santo. Aí é salário aí. Se você fez algo, Ele te dá algo, porque Ele está pagando, Ele não está doando. Paulo falou isso. Deixa eu ler a promessa. Capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois
porque derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa que Deus fez, que Lucas vai falar que Jesus falou. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mas mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, antes, você vê que toda a terra está assolada. Então Deus faz uma promessa, mostrando como Ele era misericordioso e compassivo, e convocou o povo ao arrependimento. E aí Deus disse que ia abençoar a nação de Israel. E aí depois, então, Ele promete. No caso aqui, Ele está prometendo bênçãos materiais, porque a terra está assolada, e nos últimos dias, depois, está vendo? Depois daqueles dias, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E quem vai profetizar? Filhos, filhas, servos, servas. Lembra que ele pede para os pais contar os filhos aos filhos e aos filhos? Então, Deus faz essa promessa, falando que eles tinham que compartilhar. Mas Ele continua falando sobre o caos nos dias do profeta Joel, né? Então, é dom ou é mérito? A dádiva do Espírito. O que esse povo merecia? O juízo. Mas por Deus ser bondoso e misericordioso, Deus lhes faz uma promessa. E essa promessa se estendeu a todos os habitantes da terra, inclusive a mim e a você. Depois eu vou achar o texto que Deus fala, tudo que esse povo toca contamina, mas mesmo assim eu vou abençoar. Está nessa linguagem, tudo que eles tocam contamina, mas eu vou abençoar. Ponto. Então, voltando lá para o livro de Atos, então a promessa do Pai. Quando foi que o Pai fez a promessa? Quando Israel estava numa situação bem dramática, por causa do juízo de Deus sobre a nação. Inclusive a alegria da casa do Senhor, daquela época, acabou. Não havia nada para que eles pudessem ofertar. Mas se o povo arrependesse, quem deixaria uma oferta para que o povo oferecesse ao Senhor? O próprio Deus. O próprio Deus deixaria a oferta. O próprio Deus deixaria os meios para que o povo pudesse ofertar a Ele. Então, aí voltando lá para o livro de Atos, né? Lucas vai citar que Pedro também vai citar lá em Atos que Joel tinha dito sobre isso e o cumprimento da promessa. Então, voltando para Atos, capítulo 1, versículo 4, ele disse sobre a promessa do Pai. E aí, versículo 6,
Agora eles falam, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Então Jesus ainda está na terra, Jesus ainda não tinha ido ao céu. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A visão dos discípulos ainda era de um reino físico, terreno, com um exército poderoso, Jesus sendo o rei desse exército, provavelmente os 12 seriam ministros, né, neste reino, o ministro de relações exteriores, talvez o Pedro, ministro da assistência social, o João, por causa de ser o apóstolo do amor, né? O ministro de guerra, talvez Tiago, né? Que ia mandar descer fogo do céu para destruir os samaritanos. Ou seja, eles seriam ministros de um reino físico, enquanto Jesus fala, vocês não entenderam nada. Porque o próprio Senhor Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Não é. Meu reino não é deste mundo. Meu reino está dentro de vós. Meu reino é espiritual. Meu reino não tem visível aparência. Então, Jesus já tinha ensinado isso enquanto estava em carne, né? No seu ministério. Então, Jesus nem responde, né? Ele só fala, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, tem coisas que Deus reservou só para Ele, e nós não temos acesso, nós não temos informação, então é porque nós não devemos ter. Tem gente que fica tentando marcar data, épocas, né, para sinais dos tempos. A Bíblia é muito clara. Jesus virá como um ladrão. Como nos dias de Noé, as pessoas casavam, comiam, bebiam. Veio o dilúvio, tragou a todos, salvando Noé e a sua família. Como nos dias de Ló, né? Sodoma negociava, vendia, comprava, veio fogo do céu, consumiu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas, desconsiderando Deus e a sua vontade. Jesus vem. E muitos serão pegos de surpresa, né? Então, Jesus então fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eu gosto da palavra mártires, meus mártires, começando em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus prometeu aos apóstolos, certo? Pediu para eles ficarem em Jerusalém, certo? Eles foram, ficaram. O evento ia acontecer não muito longe daqueles dias, ia acontecer naqueles dias, assim, próximo daqueles dias. Aí Jesus acabou de falar, verso 9, diz, dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, eles podiam ver, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Anjos do Senhor, servos do Senhor, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Você tem mandamento da parte de Deus, para cumprir, ir para Jerusalém, esperar o cumprimento da promessa, ir por todo mundo, começando em Jerusalém, fazer discípulos, batizando e ensinando-os a obedecer. E vocês estão aí parados, olhando para o céu, igual o Bocó, né? Às vezes a gente é assim, né? A gente para e não cumpre a missão de Jesus. E ele fala da volta de Cristo, né? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, quando Jesus voltar, reconheceremos Ele? Sim. Do mesmo modo que Ele subiu, Ele virá. Aquele corpo que foi ao céu,
voltará. A volta de Cristo é visível. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você crendo nisto ou não, vai acontecer. Aí, versículo em diante, mostra que os apóstolos, eles voltam, né, para a cidade de Jerusalém, e lá permanecem até o cumprimento da promessa. Então voltaram para Jerusalém, né, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali estavam, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Vamos ver quem estava reunido. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres. Então as mulheres estavam orando? Porque elas não oram hoje. Não individualmente, não em grupo de mulheres, que eu sei que vocês fazem. Mas aqui estava os 11, estavam as mulheres, e dá nome de algumas delas, ó. Maria, mãe de Jesus, estava lá, e com os irmãos dele. Então os irmãos de Jesus estavam lá, Maria, mãe de Jesus, estava lá, provavelmente a Maria de Magdala, provavelmente aquelas outras Marias que foram ao túmulo, né? Naquele dia que ele ressuscitou. Então, você tem um grupo de irmãos e irmãs para orar, qual é o problema? Se na Bíblia mostra que eles estavam juntos, orando, perseverando. Então, enquanto Jesus não vem, como eles não sabiam o dia da vinda do Espírito, só sabiam que seria breve, não muito depois daqueles dias. O que eles fizeram? Vamos ficar juntos, vamos ficar em oração. Então, enquanto Jesus não vem, porque nós não sabemos o dia, nem a hora, vamos ficar juntos e vamos ficar em oração. Se eu me isolar, eu vou perder a fé, irmãos. Você já viu quando as pessoas fazem um churrasco em casa? Você pode ter a maior brasa lá do churrasqueiro, sustentando as outras brasas menores. Você tira aquela maior brasa, coloca ela sozinha e deixa as outras pequenas juntas. O que acontece com aquela brasa grande? Apaga. E as outras pequenininhas? Mantém acesa, mantém com calor, mantém o seu propósito, que é assar a carne e causar alegria aos que estão ali, não é? Ô irmão, eu prefiro ser uma brasinha pequenininha, mas unido com outras brasinhas, do que uma brasona sozinho. Porque eu vou me apagar. Talvez aí foi o problema de Judas, ô Cláudio. Ficou sozinho, se isolou. Então, se isole não, meu irmão. Tá difícil? Tá, mas fica junto com os irmãos. Tá complicado? Tá, mas fica junto. Não se isola. Foi isso que eles fizeram. Eu acho que é um bom exemplo, acho não. Tenho certeza que é um bom exemplo para nós, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, que nós possamos perseverar unânimes em oração, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, para que, quando Ele vier, estejamos juntos, né? Então, eles serão revestidos, né, do poder do alto, para cumprir a missão do alto, de levar as boas novas de Jesus a todo mundo, né?
Uma pergunta: por que nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo como os discípulos foram? Uma pergunta. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo como os apóstolos foram? Ainda não aconteceu o evento, mas vai acontecer logo em seguida. Mas a minha pergunta é por quê? Ela falou, para realizar a obra de Deus, é verdade. Como os discípulos iam cumprir a missão, lembra que eles eram limitados? Lembra que quando o pai fez a promessa em Joel, o povo estava numa situação bem limitada, talvez até numa situação pior do que limitado, que tudo foi tirado deles, pelo próprio Deus. Então, eu não vou conseguir realizar a obra de Deus se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Para que mais? Exato. A irmã está dizendo, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e não cheio de mim. Porque se eu sou cheio de mim, eu vou demonstrar as minhas qualidades. Eu vou descrever vaidade, orgulho, egoísmo, ganância, imoralidade e assim vai. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou demonstrar o quê? Paz, pureza, amor, domínio próprio e assim vai. Então, uma das razões era para que eles pudessem cumprir a missão de Deus. Mas, uma vez que a missão de Deus é entre os homens e mulheres, jovens e crianças, é difícil relacionar uns com os outros, é ou não é? Não é fácil, é complicado. Então, por que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo? Para perdoar. Porque no nosso relacionamento, nós infelizmente nos ofendemos, nos magoamos, nos ferimos. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai acumulando o quê? Amargura, ira. Quando se assustar, você está nas chamas do inferno, porque você está dizendo que seu irmão é tolo, idiota. Jesus falou, os que proferem essas palavras é digno das chamas do inferno. Foi Jesus que falou. Então, nós precisamos do Espírito Santo como eles precisaram, para que nós pudéssemos realmente transpor as barreiras religiosas, as barreiras sociais, as barreiras pessoais. Eles vão ter que transpor tudo isso. Eles vão ter que transpor barreiras culturais. Judeu e gentio combinava? Eram inimigos mortais. E samaritanos e judeus combinavam? Foi um judeu que destruiu o templo de Gerazim, o templo dos samaritanos, onde eles adoravam a Deus. Havia inimizade entre eles. Mas quem que quebrou essas barreiras? O Espírito Santo. Irmãos, enquanto a gente não deixar o Espírito Santo habitar em nós, fazer a obra de Deus, nós vamos continuar com essas barreiras religiosas, sociais, pessoais, porque não haverá perdão. É sério isso. Uma outra coisa, lembra que Jesus falou, recebereis poder para que sejas minhas, mas a palavra no grego é mártires. Então, eles teriam a plenitude do Espírito Santo para que eles pudessem morrer glorificando a Deus. Por que os irmãos desesperam? Quando eu falo irmãos, eu não estou falando que é você ou eu, assim, eu estou como exagerando, né? Por que eles desesperam diante das dificuldades dessa vida? Falta o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Porque se ela tivesse a plenitude do Espírito Santo, ela passaria por tal situação e até morreria por Cristo com alegria no rosto. Está vendo a obra do Espírito Santo? Tanto nos discípulos, para eles saírem da especulação, né? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel.
de sair das argumentações e ir para a ação, para fazer a obra de Deus, para transpor as barreiras sociais, religiosas, pessoais, econômicas. Você acha que pessoas riquíssimas gostam de andar com pobre? Não. Mas um rico cheio do Espírito Santo tem prazer de andar com os pobres. Você acha que é fácil um pobre ir numa mansão de um rico? E fica todo constrangido, não é? Mas cheio do Espírito Santo, irmão, a gente entra e sai como se fosse numa casa simples, num bairro pobre. Porque as barreiras que existem entre nós, quando eu falo nós, entre a sociedade, entre o mundo, entre as pessoas, só é quebrada pelo poder do Espírito Santo. Não é fazendo faculdade, não é... Você pode fazer, mas não quebra barreira nenhuma, até cria outras barreiras. Mas se você tem a plenitude do Espírito Santo, todas essas barreiras são destruídas. Ele falou, vocês vão receber para morrer. Né? Então, se eu tenho que sofrer uma afronta de um irmão, de uma irmã, eu aguento o tranco. Mas se eu fico ofendido, qual que é o resultado? Não. O que falta na minha vida? O Espírito Santo, irmãos. Talvez eu nunca o recebi, porque eu não nasci de novo. Talvez eu só tomei um banho nas águas do batismo, porque todo mundo estava fazendo, eu fui atrás. Ou talvez me ensinaram que eu tenho que agora buscar o Espírito Santo, aí eu busquei, não encontrei, né? Porque ele não está nem ali, nem acolá. Ele é como o vento que vai e vem. Você não sabe de onde ele vem, para onde que ele vai. Como? Só estou comparando. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito vem do Pai. Mas o que é nascido do Espírito, ele vai, ele vem. Eu não sei se você já teve uma experiência com Deus, que você está indo para um lugar, e no meio do caminho, algo parece que perturba a sua mente, ou te chama a sua atenção, e você para, e você vai para outro caminho, e chegando lá, você fala, puxa, foi Deus que me trouxe aqui. Né? Gente, eu já saí daqui de Betim, pegando essa 381, quando eu cheguei ali na região do Flamengo, do Carrefour, eu falei, não, eu tenho que descer. E eu estava indo para Belo Horizonte. Eu desci, eu subi um morro, e fui subindo, e até chegar numa casa. Cheguei numa casa, tinha uma jovem lá, e os pais dela também estavam em casa. E ela falou, foi Deus que te trouxe aqui? Eu falei, mas como assim? Não, porque eu quero ser batizada. Quem que me avisou? A não ser o Espírito de Deus. Quantas vezes eu estava indo para o trabalho e eu falei, não, eu preciso ir na escola da minha filha. E chegava lá, minha filha, ela teve um tumor no cérebro quando ela tinha 15 anos. E ela estava mais branca do que esse prédio, quase desmaiando. E ela falou, que bom, pai, que o senhor veio aqui. Eu falei, não, foi Deus que me mandou. Por que nós não temos essas experiências? A experiência, não entra no médio questionar, é verdade o que eu digo. Você pode perguntar para minha filha. Eu te levo na casa dessa jovem, que hoje é mãe de família, né? Foi Deus. Quando você está no Espírito, buscando as coisas do Espírito, Deus te leva, Deus te traz, Deus te encaminha. Deus faz.
É Deus que faz, não sou eu. Como eu ia imaginar que a minha filha estava passando mal? Como eu ia imaginar que aquela pessoa queria ser batizada? Nunca. Eu tinha uma agenda e Deus me desviou da minha agenda para cumprir a agenda dele. Então, aí, depois que eles estão lá, olha, cenáculo, lembra? Foi lá que Jesus tomou a última ceia, foi lá que Judas saiu para trair Jesus. Agora estão no mesmo lugar. Vamos chamar aquele lugar de fracasso que vai virar um lugar de poder, né? De comoção espiritual. Então, eu vou parar em ponto 11h30 para a gente organizar tudo, para logo em seguida fazer o batismo da Paloma, tá bom? Falta só 10 minutinhos. Me aguenta aí. Naqueles dias, então, está acontecendo, tá vendo? Então, ó, eles foram, eles estão orando, estão perseverando, estão juntos, mas tem coisa para resolver. Tem problemas. Quantos apóstolos havia de necessário para falar as 12 tribos de Israel? Já te dei o número, né? 12. Só que eles têm 11. Eles têm 11 apóstolos. Tem um problema. Então o que eles fazem? Vamos resolver o problema juntos. Tinha que ter 12 apóstolos para falar as 12 tribos de Israel. Tanto é que antes, para estabelecer uma sinagoga, tinha que ter 12 homens, ou 12 famílias. Depois caiu para 10. Mas antes era 12. Eu vi o Daniel Morgan falando que era 10. Você está enganado. É 12. É uma família para representar cada tribo de Israel. Mais tarde veio a ser 10. Né? É um bom princípio para começar uma igreja. No mínimo 12 irmãos e irmãs para começar uma igreja. Por quê? Um ajuda o outro. Agora manda uma pessoa sozinha, um casal, vai morrer lá no campo missionário. É um princípio, não é mandamento, é um princípio. Então, tem um problema aqui, não tem? Vamos resolver o problema. Irmão, sempre vai haver problema entre a gente. Não se iluda que não vai haver problema na igreja. Sempre vai haver problema na igreja. Mas o Espírito Santo foi nos dado para que nós possamos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, tolerar às vezes uns aos outros, virar o rosto para que foi golpeado. É o Espírito. Andeis no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Né? Então eles tinham um problema. Então Pedro vai tomar providência. Então você está vendo uma necessidade, está vendo? Toma providência. Né? No caso aqui, Pedro tomou a palavra, até porque ele tinha o hábito de falar mais, né? Então, talvez Deus já está usando ele aqui, porque ainda não tem o Espírito Santo aqui ainda não. Aqui ainda não. Então ele falou, naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Quem eram os irmãos? Os 11, Maria, mãe de Jesus, os irmãos e algumas outras mulheres. Certo? 120. Você sabia que para começar uma sinagoga distinta das outras sinagogas, tinha que ter 120 pessoas? 120. Para começar uma nova comunidade. Tipo, tinha a comunidade em Belém. Aí suponham que eles queriam começar a comunidade em Jericó. Tinha que ter 120. Para mostrar que era uma nova comunidade. Com a mesma fé, com o mesmo tudo, mas era uma nova comunidade. Que nem se a gente começar uma nova comunidade aqui em Betim, né? Nosso desejo é que cada centro comercial aqui da cidade tenha uma comunidade de discípulos de Cristo. Então, naquela época, tinha que ter 120 para começar. Porque aí a pessoa fala, não, é distinto. Assim, é igual, né, no sentido de ensinamento, mas é uma nova comunidade. Seria um novo bairro, não sei se eu poderia dizer assim, tinha que ter 120. E eles estavam lá. E diz, irmãos,
convia que se cumprisse a Escritura. Então Pedro sabia a Escritura? Caiu em si, né? Que o Espírito Santo proferia anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas. Então ele lembrou de quê? Da Escritura. Não era opinião pessoal de Pedro, como alguns falam. Alguns dizem que Pedro precipitou, colocando Matias no lugar de Judas. Deus tinha intenção de colocar Paulo. Não. Pedro não precipitou. Ele está citando as Escrituras. Tinha que ter 120 pessoas para uma nova comunidade iniciar. E tinha que ter 12 apóstolos para as 12 tribos de Israel. Tudo conforme as tradições daquela época, conforme os profetas daquela época e anteriores àquela época, tudo batendo. E Pedro então está citando Davi, nos Salmos, né? Ele disse acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, Judas era salvo? Era. Fazia parte integral da obra de Deus? Fazia. Participava junto com os 11? Participava. Tinha poder para curar os enfermos? Tinha. Para expulsar demônios? Tinha. Judas tinha todas as prerrogativas que os outros 11 tinham. Ele fazia parte da igreja. Mas ele preferiu sair. Por causa de 30 moedas de prata. Mas ele era parte integrante. Mas ele saiu. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da sua iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Daí que nós concluímos que ele estava tão fora de si que, em vez de pôr a corda no pescoço, ele pôs na barriga e se jogou. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, este campo era chamado Alcedama, ou seja, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Por que Deus falou antes? Porque ele determinou que Judas traísse Jesus, ou porque ele sabia que Judas ia trair Jesus? Ele sabia. Deus sabe o que você vai fazer amanhã? Exatamente. Eu não sei nem o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Do jeito que eu levantei hoje, você viu que eu cheguei aqui meio doidão, né? Voado, o que eu tenho que fazer mesmo? Tem que traduzir essas frases de grego aqui. Aí mudamos de assunto e estamos aqui. Graças a Deus. Né? Então, olha bem. Deus, Ele sabe. Então, profecia não é determinismo. Deus não determinou que Judas traísse. Pelo contrário, Deus determinou que ele fizesse parte dos 12. Deus determinou que ele fizesse parte do grupo. E ele recebeu todos os privilégios e poderes que os outros receberam. Mas ele abriu mão. Ele estava dentro, mas ele saiu. Por 30 moedas de prata, ele vendeu o nosso Senhor. Então, profecia não é determinismo. Profecia é algo que Deus fala antecipadamente, porque Ele sabe o futuro. É o único que sabe o futuro, é Deus. Então, Ele falou o que ia acontecer. Aí Ele então vai descrever o tipo de pessoa que deveria ocupar o lugar de Judas. E você vai perceber que não há apóstolos hoje em dia, porque ninguém preenche essas credenciais. Para encerrar, verso 21, até o 26 a gente para. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam,
De novo, irmãos, mostrando que a liderança da igreja é masculina e não feminina. Não é porque as mulheres são inferiores. Elas estavam orando junto com os 11. Elas estavam perseverando em oração junto com os 11. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Eu votaria que a mãe de Jesus fosse apóstola. Daria de 10-0 em Matias. E eu nem conheço Matias, mas a mãe dele eu conheço um pouco, porque a Bíblia fala mais sobre ela. Eu falo, Pedro, a mãe de Jesus. Mas não era 11 homens, mais uma mulher para falar a Israel. Não era. Era 12 homens. Para falar a Israel. Então, mas elas estavam lá orando, elas estavam perseverando. E Pedro está dizendo, não, tem que ser entre nós um homem, e ele fala as credenciais desse homem. Primeiro, que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então tinha que ser alguém que andou todo o tempo em que Jesus estava com os apóstolos. Número 2, começando com o batismo, então marcou a data, o batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Ou seja, tinha que ser alguém que desde o batismo de João viu Jesus ir ao céu. Um deles, né, torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. Quem propôs? Os 120. Os 120 propôs. Quem está decidindo? Pedro. Pedro expõe o problema para a comunidade. Olha, aconteceu isso, aquilo, nós precisamos de alguém. Pedro coloca as prerrogativas que Deus exige, mas quem está decidindo, irmãos? No início da Bíblia, quem decide as coisas? A comunidade. Os 120 estão decidindo. Alguém tem que expor o problema, não é? Pedro está expondo. Irmãos, falou de Judas, falou de Davi, deu base bíblica, deu a escritura, base bíblica. Colocou as exigências, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi ao céu, não é? Então, é isso que nós temos que fazer, irmãos. Tem um problema na igreja. Alguém, dentro do corpo dos anciãos, os presbíteros, levanta, dá base bíblica, coloca as exigências que Deus colocou e a igreja decide. Mas o que acontece? 2, 5, 8 homens se reúnem no escritório, decide, coloca sobre a igreja a decisão. Isso não é bíblico, isso é coisa nossa. O bíblico é isso aqui, ó. Gente, no primeiro problema que eles têm, eles agem baseado nas escrituras. Então, qualquer problema que tivermos, temos que buscar resposta nas escrituras. Alguém expõe, deve ser os presbíteros, o diácono, o evangelista, eu creio que são os presbíteros, deve expor, mas a assembleia decide. Dentro daquele parâmetro que foi colocado. Porque aquele parâmetro não é do presbítero, é de Deus. Que nem Pedro fez. E aí então, olha, e propuseram 2, né? José, chamado Barsabás, Cognajus e Matias. Então, os irmãos, de 120 só tem 2 que preenchem isso aí. Fulano e fulano. Aí o que eles fazem? Dependeram de Deus para resolver o problema. E orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Eu não conheço o coração dos homens.
Por isso que eu não julgo. Eu não conheço. Mas Deus conhece. Então eles levam a Deus, que conhece o coração de todo mundo, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Quem que escolheu? Deus. Aí eles lançaram sorte, que era uma prática, né? E a sorte veio cair em Matias, e ele foi contado com os 11, né? Apóstolos. Mas quem está presente? A comunidade. Tem um problema. Quem toma a palavra? Pedro. Qual é a base que ele usa para dar uma direção para a comunidade, tomar uma decisão? As Escrituras. Faça isso, irmão, vai dar tudo certo. Tem um problema? Tem. Vamos buscar nas Escrituras o que ela diz sobre aquele assunto. Vamos expor o problema e as bases bíblicas para solucionar o problema diante da comunidade. E deixa os irmãos decidirem. Se for fora daquele parâmetro, os presbíteros têm a responsabilidade de falar, não, irmãos, o parâmetro é esse, ó. Porque quem determinou? Deus. Ficou claro? Como é que lida com problemas na igreja? Não adianta querer ir para o escritório, decidir, impor a decisão sobre a igreja. Não adianta. Melhor seguir esse princípio, ó, apostólico, né? E olha que eles nem tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles eram mais inteligentes do que muitos que têm o Espírito Santo. Porque eles pelo menos se basearam nas Escrituras. Que de fato é o próprio Espírito Santo falando, né, conosco. As Escrituras é o próprio Espírito falando conosco.